A renomada revista inglesa The Economist publicou um artigo nesta quarta-feira no qual diz que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é um juiz com poder excessivo e a Suprema Corte Brasileira deveria exercer seus poderes com moderação. Moraes é chamado de juiz superstar pela publicação, que considera que o STF está sob julgamento. Segundo a revista, abre aspas, a democracia brasileira tem outro problema: juízes com poder excessivo, e nenhuma figura personifica isso melhor do que Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo no Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Fecha aspas. Ainda sobre Moraes, The Economist afirma que ele exerce, abre aspas, poderes surpreendentemente amplos, que têm como alvo predominantemente atores de direita. Fecha aspas. Rodolfo Borges, essas críticas lhe parecem adequadas? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que a Economist diz nessa reportagem não é nada mais do que nós temos dito no Antagonista e na revista Cruzoé há anos. De fato, tem extrapolado o Alexandre de Moraes, e não só ele, porque ele faz isso junto ou com a anuência de todo o STF, pelo menos a anuência declarada, porque nós também já destacamos que tem algumas vozes dissonantes no STF, principalmente o ministro Edson Fachin, mas o Fachin só verbaliza, vez ou outra, de uma forma muito discreta, questionamentos à forma como o STF passou a se comportar, principalmente desde 2019, quando foi instaurado o inquérito das fake news. Então, a Economist, essa reportagem, e a gente registrou no Antagonista ontem, tá lá, quem quiser ver, quem não souber ler inglês ou não tiver acesso à revista, tem um pedaço do material que a Economist produziu sobre o Alexandre de Moraes e sobre o STF, porque não é só o Alexandre de Moraes, ele é hoje o rosto do STF no exterior, o principal, mas não é o único. Antes dele, o rosto era principalmente o Dias Toffoli, que também foi motivo para a reportagem da revista Economist, foi um dos principais personagens de uma reportagem da Economist que nós também destacamos no Antagonista à época, durante aquele período em que saíram alguns relatórios sobre o aumento da percepção sobre corrupção na América Latina, e o Brasil era um dos países que mais se destacava, principalmente por conta do desmonte da Operação Lava Jato. Então, essa reportagem da Economist, que foi publicada nessa quarta-feira, ela puxa de novo o novelo, o fio do novelo do STF, mas desta vez pelo Alexandre de Moraes, que também foi destaque, foi o personagem de uma reportagem de outra revista relevante mundialmente, que é a The New Yorker. Na New Yorker, o Alexandre de Moraes foi pintado com cores um pouquinho mais favoráveis, porque eles puseram ali no contexto, a New Yorker é uma revista mais à esquerda, puseram no contexto do enfrentamento ao Jair Bolsonaro. Então, sob essa perspectiva, fica mais fácil sair bonito na comparação com o Bolsonaro. Mas mesmo ali, na New Yorker, tinha, obviamente, eles contemplaram um pouco do questionamento em relação ao Alexandre de Moraes, e a Economist trata disso de uma forma mais clara. Então, ela puxa pelo Moraes, diz que ele está com poderes demais, que tem, e a gente tem que falar disso aqui para quem acompanha o trabalho do Antagonista, isso não é novidade nenhuma. Ele extrapolou, sim, em alguns momentos, principalmente quando ele misturou a posição, e ele nem era mais presidente do TSE, quando surgiram aquelas mensagens que ele trocava com subordinados para conseguir algumas informações via TSE e botar em inquéritos do STF, e fazendo isso de uma forma meio informal, e para abastecer uma coisa, abastecer a outra naquele ímpeto dele para controlar a informação nas redes sociais. Então eles traçam um pouco, eles relembram um pouco desses casos, mas aproveitam para lembrar, sim, que o STF se tornou protagonista da política brasileira, principalmente por conta do julgamento do Mensalão, ali em 2012, e desde então foi aumentando a sua relevância política e a forma como tem influenciado na política brasileira. E aí, claro, obviamente, aparece de novo o Dias Toffoli como aquele ministro que lidera, e aí pelo menos é o rosto desse desmonte da Operação Lava Jato no STF. Mas aí é sempre bom, é sempre importante a gente lembrar
que apesar de esses ministros tomarem muitas decisões por conta própria, sozinhos, decisões liminares, muitas e a maioria dessas decisões tem sim o endosso dos seus colegas, se não declaradamente ou, vamos dizer assim, colegiadamente, e informalmente, né, sob a perspectiva de que eles não estão deliberando sobre tudo no plenário, pelo menos informalmente eles têm o apoio, porque se não aparece nenhum ministro para questionar formalmente, e obviamente isso seria um constrangimento e mudaria muita coisa no STF se algum ministro passasse a questionar publicamente o outro de forma mais direta, mas eles não têm feito isso. Então, o STF, ele atua hoje principalmente pelas mãos do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, nessa perspectiva aí, uma de combate ao que seria a extrema-direita, ou ataques institucionais, como eles interpretam, e o outro na leniência no combate à corrupção. De qualquer forma, o STF parece junto em tudo isso. Eles representam a instituição e, portanto, tudo que eles fazem de condenável acaba se tornando também condenável da perspectiva institucional. E é isso que, mais uma vez, essa reportagem da Economist expõe. Não está boa a fotografia do STF no exterior também. Rodolfo, até que ponto esse tipo de matéria, como da Economist, que já saiu também em outros jornais, onde o tom, na melhor das hipóteses, é mostrando como o STF é polêmico, mas na maior parte das vezes é realmente com uma conotação de crítica a esse exacerbamento do poder do Alexandre de Moraes e do STF. Até que ponto esse tipo de crítica internacional, vindo de veículos respeitados, pode influenciar numa mudança de postura no STF? Eu não apostaria muito nessa possibilidade, Inácio, porque não é a primeira reportagem. A Economist, inclusive, foi bem mais contundente na reportagem que eles fizeram na perspectiva da leniência com o combate à corrupção. E aí me parece também que os ministros vivem num mundo muito próprio deles. Eles, obviamente, vão selecionar ali o que for elogio e vão reverberar o que for o elogio. E aquilo que for a crítica, me parece que eles não são atingíveis por isso, porque é isso, também não precisam de voto, né? Eles estão ali, eles têm um cargo vitalício, tem a limitação ali até 75 anos, eles têm aposentadoria obrigatória, mas eles não precisam prestar contas a um eleitor, por exemplo. O próprio presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, já falou várias vezes e fala sempre que necessário, sempre que sai uma pesquisa que mostra que a popularidade do STF não vai bem, que está caindo, o Barroso fala, olha, mas esse aqui é o tipo de coisa, o nosso trabalho não deve ser julgado dessa forma. Nós, às vezes, temos que tomar medidas impopulares e que devem ser tomadas, porque tem que compactuar com a Constituição brasileira e, portanto, não podemos estar sujeitos à opinião pública. Mais ou menos, porque quando os ministros começam a atuar politicamente dessa forma, inevitavelmente, eles vão ter, sim, uma reverberação política. E aí, quando isso acontece, aí é que eu acho que vem um choque entre essa perspectiva do Barroso, o que ele defende, que nós não devemos nos curvar aí a anseios populares, é verdade, desde que não estejam atuando politicamente de forma a influenciar na política. E aí, quando essa coisa começa a se confundir, faz sentido, sim, que os ministros olhem para a forma como a população enxerga eles, primeiro, e depois a instituição, que é aquilo que eles representam. E a gente também pode resgatar rapidamente que tem um histórico do STF agindo sim sob pressão popular. Por exemplo, quando estava na época do mensalão, do petrolão, não foram poucas as críticas ou constatações de que justamente o clamor popular por uma punição àqueles roubos, àquela corrupção, confessa que eles agiram no sentido de ir atrás disso. Aí depois, quando passou o clamor popular, quando a coisa esfriou, eles começaram a revisitar e derrubar tudo que eles mesmos haviam levantado e imposto com as suas medidas. Então, essa história de que eles não aceitam pressão popular é até a página 2, né, Rodolfo? A gente pode chegar... Tem um caso bem mais recente, que é o caso da cabeleireira Débora dos Santos. O Moraes estava, assim, muito empenhado aí, e ainda está, né, em botar uma pena pesada
para quem participou do 8 de janeiro, o ministro Luiz Fux, aparentemente, e aí eu fiz essa análise no antagonista, chamei ali, pus no título, quem quiser buscar, faz algumas semanas já, mas é o agente duplo Fux. Porque eu interpretei aquele pedido de vista, no caso da Débora dos Santos, que é a cabeleireira que pintou o Perdeu Mané na estátua da Justiça, e que, para quem o Alexandre de Moraes votou por uma pena de 14 anos de prisão, e o Flávio Dino concordou com essa pena, o Fux pediu vista desse processo, parou o processo, já anunciou durante um outro julgamento que não tinha a ver com esse, lá na primeira turma, que era para aceitar a denúncia contra o Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. O Fux botou esse assunto lá, falou, olha, vou botar uma pena menor. Isso tudo para mim sim, uma tentativa do Fux, e aí vamos ver se ele conseguiu convencer os colegas, de modular o peso das penas para o pessoal do 8 de janeiro, na minha análise, na minha perspectiva, exatamente para tentar tirar esse discurso do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro, que tentam, nesse momento, aprovar no Congresso Nacional uma anistia, não apenas para quem foi condenado pelo 8 de janeiro, mas, obviamente, de olho em beneficiar o Bolsonaro com vistas à eleição de 2026.